Mas Deus não é assim. Já reparou? Como vira e mexe, a gente pisa na bola e Deus continua nos amando. Já reparou? E fica comigo que eu já entro na mensagem. A gente vai falar de Davi. Que amor é esse que transpõe os limites da decepção, mesmo quando erramos, mesmo quando falhamos, se dobrarmos o nosso joelho, Ele está ali, pronto a nos amar. E aí eu saí do culto pensando, dizendo, e aí eu lembrei da minha história e eu falei assim, Senhor, o Deus que a gente serve, primeiro, Ele não é condicionado ao tempo, como eu e você. Eu olho para você aqui, Wesley, daqui de onde eu estou, eu olho para você aí, e tudo que eu vejo é um homem de meia idade. E tudo que eu sei sobre a sua vida é o que eu sei que você vive nos dias atuais. Deus não te olha como eu te olho daqui. Deus te olha do jeito que eu te olho daqui. E Ele te vendo assim, também te vê no dia que você nasceu. Te vendo no dia que você nasceu, também já contemplou o dia da tua morte. Você não está entendendo. O Senhor não vê um pedaço, Ele vê a tua história por completo. Ele não te ama por causa de um momento, Ele te ama porque Ele te formou, te criou, te gerou, te fez crescer, está contigo hoje, está contigo no começo e vai estar contigo até o final. Ele não vê como a gente vê. As pessoas te amam pelo que você faz hoje. Deus te ama porque Ele não conhece só o teu momento, Ele conhece e formou a tua história. Estamos agora diante de um homem que a gente poderia puxar a sua biografia e ver que este homem foi um homem dito que ele era segundo o coração do próprio Deus. Um homem que foi escolhido por Deus. Tendo em vista agora que Deus olha para Davi e vê nele qualidades para futuramente se tornar rei de Israel. E não porque dizer o maior rei que Israel já teve foi Davi. Deus olha para Davi no pasto e diz, rei. Alguém olha para Davi no pasto e diz, é só um menino, é um pastor. Deus olha e fala, já é para mim, já é um rei de Israel. É desse homem que estamos falando neste Salmo de número 51, um homem imponente, um homem que tinha à sua disposição naquele tempo a maior força bélica para se guerrear humanamente falando. Davi tinha os melhores cavalos, Davi tinha os melhores cavaleiros, Davi tinha toda a força que um homem precisava ter para ter um exército triunfante. Mesmo assim, diz a palavra, não ousava sair para a guerra sem antes consultar a Deus. Eu vejo que Davi era alguém que pedia direção para Deus de dia, pedia direção para Deus à tarde, pedia direção para Deus à noite. E eu fico pensando como pode um direcionado por Deus em determinado momento cometer uma falha. Uma vez perguntaram para mim assim, irmã Bia, se a Bíblia foi escrita, foi inspirada por Deus, se a Bíblia é de Deus, foi assim que a pessoa falou, irmã Bia, se a Bíblia é de Deus, por que na Bíblia conta histórias de homens que erraram, como Davi, como Sansão, como um bocado aí de homem que a gente conhece na Bíblia que errou, como Abraão, que não teve paciência para esperar o tempo da... Por que, irmã Bia? E eu respondi, porque até no erro Deus ensina. Porque até quando acontece algo de errado, Deus usa de exemplo para dizer, olha, não faça igual, porque do jeito que aconteceu com ele, também pode acontecer com você. E há duas maneiras de se aprender um erro, você sabia? Há duas maneiras. A primeira maneira é a mais fácil. É quando alguém olha para você e diz assim, já fui por esse caminho, não vai porque ali tem um buraco. Esse é o primeiro jeito, é o mais fácil. O segundo é o mais difícil e, infelizmente, é o mais usado. É quando alguém fala assim, não, você já foi por ali e deu errado, mas eu vou, comigo vai dar certo. E aí sabe o que acontece? Você vai e dá. Você quer experimentar por conta própria o teu buraco. Mesmo já sendo avisado de antemão que ali havia a Bíblia, é por causa disso que esses homens e essas narrativas estão na Bíblia. É Deus dizendo, não faça deste jeito, porque vai dar errado. E mesmo assim tem gente que faz do jeito. E diz, comigo não vai ser. E é. Quando olhamos para Davi, este homem
segundo o coração de Deus, agora falhando na presença de Deus, tendo uma decadência moral e principalmente a mais grave, que é a espiritual. A primeira coisa, o primeiro ponto que vamos ver de partida para o seu erro, é uma coisa que toma conta dos nossos dias, Wanda, de uma maneira tão generalizada que chega a me amedrontar. Algo que se chama, missionária, ociosidade. Por que Davi peca? Porque estava no lugar errado, na hora errada, no dia errado. Irmã, não estou entendendo, deixa eu te contextualizar. Davi é um homem de guerra. Lembra que eu falei aqui no começo? Davi era um homem imponente de... Quem é guerreiro tem que estar na... Vem comigo, igreja, quem é guerreiro tem que estar na... E Davi descansando. E Davi usufruindo do seu palácio. Deixa eu te dizer uma coisa. Se existe uma brecha que o diabo acha para entrar na vida do crente, é esse negócio de hoje eu não vou não, hoje eu estou muito cansado. Hoje eu não vou não. Hoje eu acho que eu vou ficar em casa, vou assistir a novela das 8. Cuidado com esse negócio. Tu é guerreiro. Guerreiro que é alistado pra guerra tem que estar na guerra. Guerreiro tem que guerrear. Guerreiro não tem que estar sentado em sofá, tem que estar com a mão na espada. Tem que estar manejando a palavra. Tem que estar adorando. Tem que estar glorificando a ociosidade de Davi. Tava lá sossegadão. Não, pastor, hoje eu não vou não, que hoje eu estou muito cansado. Experimenta. Porque é Bíblia. Provai e vede, diz o Senhor. Provai e vede. Tem um versículo que diz assim: ainda que a vossa carne estiver abatida, se o teu espírito estiver forte, ele levanta a carne. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso, Dani? É quando você teve um dia na labuta. Aquele dia, a irmã Wanda, que foi puxado no trabalho, que só teve gente atribulada nesse dia. Faz um chazinho de camomila, deita no sofá, bota o pé pra coarar na água quente, vai descansar, tu merece. Nesse dia a carne tá gritando, fica. Aí, mas mesmo assim você vem. Quando você vem, o espírito é fortalecido. E a carne que outrora estava fraca começa a se levantar por causa do espírito que está sendo fortalecido. Agora vai escutando, que aí depois vai continuar e diz assim: mas se o espírito estiver fraco, quem pois o animará? Desculpa, irmãos, ninguém anima espírito deitado no sofá. Ninguém anima espírito na ociosidade. Para ter o espírito de pé tem que ser na presença do rei. Davi está ocioso. E na ociosidade o inimigo trabalha. Por isso que crente de obra tem que estar trabalhando. Tem que estar igual o hino da harpa: trabalhar e orar. Na seara e na vinha do ser, trabalhando e orando. Crente de obra não se embaraça com as coisas da terra. Crente de obra está ocupado de manhã, está ocupado de tarde, está ocupado à noite. Alguém olha e diz: não vai descansar não. Aí você lhe diz: quando eu morrer eu descanso, meu filho. Enquanto eu estiver nessa terra eu vou trabalhar. Ele olha sobre o terraço e avista uma mulher muito formosa aos seus olhos. A palavra do Senhor fala que os olhos são a concupiscência da carne. Tudo que aflige a carne passa primeiro pelo filtro dos olhos. É por isso que um crente espiritual facilmente anda sem ver. Facilmente. Tanto é que a fé é justamente andar sem ver. Porque no âmbito humano, os olhos físicos para o crente que é espiritual de nada tem? Nada, irmãos. Nada. Porque tem dia que a gente não vê milagre, tem dia que a gente não vê providência, tem dia que a gente não vê nada. E por que mesmo assim a gente não para, continua? Porque a gente não se deixa ser levado pelos nossos olhos carnais. A gente fecha os carnais e abre os espirituais. Mas naquele dia Davi ocioso deu lado para o inimigo entrou
E agora os seus olhos carnais que mexem com a carne vão dizer assim para ele. Sabe aquela história do diabinho de um lado e o anjinho de outro? É muito real, irmãos. É muito real, porque todo dia acontece uma luta. Paulo vai dizer, milita, é guerra. A carne contra o espírito. E quem vence, quem você alimentar mais. Naquele dia em especial, Davi estava alimentando mais a sua carne. Descansando, tomando um refresco ali. Quando Davi olha Betseba, ele fala, traz essa mulher para mim. Quando agora vão trazer essa mulher para ele, ele vai se deitar-se com essa mulher. Escute isso. E dessa relação vai se gerar um fruto no ventre daquela mulher. Porque toda ação tem uma reação. Toda atitude tem uma consequência. Mas ele era rei. Mas até para quem é grande também tem consequência. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Tu pode ser vaso, pastor, missionária, evangelista. Tu pode ser do alto, do baixo. Tu pode ser da música, do círculo de oração. Se você deu brecha e tomou alguma atitude errada, diz o Senhor, tem consequência para ti também. Posso dizer? O pior de tudo não foi Davi pecar. De coração mesmo, igreja. À luz da palavra. Pior de tudo não é se pecar. Porque João vai dizer assim, filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, calma, não está tudo perdido. É basicamente isso que ele quer dizer. Calma. Calma. Porque quando a gente... Irmãos, o diabo é tão sujo. Wesley, olha pra cá, fica ligado aqui comigo. O diabo é tão sujo, tão sujo, tão sujo, tão sujo. Feliz. Aí, irmã, você não tem medo? Não tenho, não. Eu não gosto dele, ele também não gosta de mim. Não tenho simpatia nenhuma por ele. Tão sujo que pra pecar, ele te apresenta o pecado de um jeito. Quando tu peca, você já reparou? Dá um desespero. Dá um negócio ruim assim, Guilherme. A gente chega a esmorecer, meu. Dá um negócio assim, missionária. Porque o diabo abre a porta do pecado, te tranca lá dentro, não te mostra a saída nunca mais. E se tu não tiver alguém para te dar uma luz, tu fica perdidão lá dentro. Tu fica, meu Deus, e agora? Como é que eu saio desse embaraço? Como que eu saio desse vício? Ai, Jesus, recaí de novo, como que eu faço? Meu Deus! E ele fica assim do lado de fora, tu não presta, tu é um vacilão. Deus, você não merece Deus não vai te ouvir nunca mais. É assim que ele faz. É por isso que quando a gente peca, a última coisa que a gente quer fazer é ir falar com Deus. Que o diabo tá assim, tu é um vacilão. Tu não merece nem você não merece nada, rapaz. Quando justamente ao contrário. Quando pecamos, é quando mais devemos nos achegar a Deus. Como? Rendidos, prostrados, humilhados. Senhor, pequei de novo. Senhor, falhei de novo. Por que você acha que na Bíblia tem aquele versículo assim, que pode cair 6 vezes, mas na 7ª o justo não fica prostrado? É porque tem pecado que é recorrente. Tem pecado que a gente tenta se libertar hoje, não consegue, amanhã não consegue, depois não consegue. O Senhor está dizendo, não desiste. Na 7ª tu não fica prostrado, eu te levo. Mas o diabo é tão sujo que ele diz assim, ó, Deus não vai te querer mais. Melhor você nunca mais ir na igreja. Sabia que é assim? Porque 99,99999% das pessoas que a gente evangeliza na rua é desviado. E a gente diz assim, irmão, por que tu não volta pra igreja, homem? Mulher, tu é uma benção, volta pra igreja, volta pra Cristo. Ai, irmão, mas eu sinto tanta vergonha. Eu acho que não é mais pra mim, porque o diabo oprime dessa maneira. E é justamente aí que mora o perigo, porque foi o que Davi fez. Não querendo assumir o seu erro, encobertou. Irmãos, há um grande perigo em encobertar. Olhe pra cá, há um grande perigo em se encobertar do seu próprio erro. Porque aqui a gente não tá falando do outro, aqui a gente tá falando de nós mesmos. Bata no peito e diga, é o meu pecado mesmo. Não é o do outro, não é o meu.
É o meu. Há um grande pecado em encobertar erro, por quê? Porque você entra num looping e num ciclo vicioso. Qual? A Bíblia fala, um abismo puxa o... Aí você encobertou um, achando que ia resolver o problema. Agora você não tem mais um problema, você tem dois. Então, você tem dois problemas para encobertar. Porque se você encobertou o primeiro, o segundo você vai encobertar também. Aí você não consegue nunca confessar. Porque aquele que confessa e deixa alcança. É isso que o diabo não quer. Porque ele sabe que se você confessar, Deus te perdoa. Então ele faz você acreditar que encobrir o seu pecado é melhor. Aí você fica encobrindo. Aí daqui a pouco, tá lá você de novo encobrindo. Davi vai e peca. Ele sabia que não era para ter ficado com aquela mulher. Agora ela tá grávida. Ele fica desesperado. Olha o diabo trancando ele na porta do pecado e largando ele lá dentro. Desesperado, irmãos. Cuidado com o desespero. O desespero tira a tua razão. Desesperado, ele vai e manda matar o marido da mulher. Olha pra você ver o que eu... Olha, irmãos. Olha pra você ver. Só porque ele não estava onde deveria estar, na guerra. Igreja, já teve culto. Eu dizia assim. À tarde, eu dizia assim. Hoje eu não vou, hoje eu não vou, hoje eu não vou, hoje eu não vou, hoje eu não vou. Aí do outro lado o Espírito Santo fica, vai sim, vai ser melhor. Você crê nisso, né, igreja? Pelo amor de Deus, senão eu vou ficar de novo aqui. Você crê que o Espírito Santo é uma pessoa, um amigo, ele tá lá, ele fala com você.